deixou sua glória, foi por amor, foi por... Em nome de Jesus, nós queremos ler uma palavra do nosso Deus que se encontra no livro de carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, no verso de número 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Queridos irmãos, nós conhecemos, irmãos, a vida cristã e vemos Jesus ao longo da sua caminhada, por tudo que ele pregou, por tudo que ele falou, por tudo que ele ensinou, ele ganhou um nome que era condizente com tudo aquilo que ele fez, com todas as suas atitudes. E o nome que deram para ele é Consolador. Ele mesmo colocou esse nome e disse que viria um outro Consolador, que era o Espírito Santo, porque ele iria para o Pai. Ele mesmo se auto-intitulou como Consolador. E o que o Consolador ele faz? Qual é o papel do Consolador? Consolar, animar, fortalecer, levantar o ânimo, colocar uma visão de alegria em meio a tribulações e guerras e lutas e dificuldades. O papel do Consolador é colocar sobre a pessoa que está passando necessidade, problemas, dificuldade, um ânimo a mais para que ele possa seguir em frente e prosseguir a sua caminhada. E partindo desse princípio, vemos que a vida cristã é dessa forma. Deus levantou pastores, líderes, homens e mulheres de Deus nesse papel. Estamos vivendo momentos difíceis, de muita luta, de muita angústia, de muita apreensão, de muitas incertezas. E o papel de um pastor, de um líder, de uma líder, é exatamente esse, é consolar teu coração. É hora de levar você a acreditar em tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, em tudo aquilo que Deus prometeu para nossas vidas, em tudo aquilo que nós temos como palavra de vida para nós. Por isso, irmãos, o meu papel é consolar a tua vida, animar você, trazer esperança para o teu coração. E a palavra que nós exatamente explica que a igreja que estava em Roma, Paulo, sabendo disso, sobre o que eles estavam passando e o que eles iriam passar, Paulo, ele tem essa prerrogativa de poder trazer esse acalento, trazer essa palavra de vitória, de ânimo para os nossos irmãos que estavam em Roma, pois sabíamos que as perseguições estavam às portas. No ano de 64, depois de Cristo, Nero, ele, como eu já disse nas mensagens anteriores, ele incendeia Roma, ele coloca os cristãos como bode expiatório, coloca a culpa sobre os cristãos. Dizem que os cristãos agora, eles são a seita, e as perseguições começam, as lutas começam, as mortes começam, o momento de colocar o cristão sob a parede, contra a parede, para que realmente ele venha declarar que se ele era cristão ou não, se ele era realmente seguidor de Cristo ou não. Momento de decisão pessoal, decisão de vida, tanto para ele quanto para sua família. Era momento de desespero, porque ninguém gosta de luta, ninguém gosta de prova, ninguém gosta de dor, ninguém gosta de perseguição. E Paulo, ele sabendo disso, mesmo também passando todas essas agruras, mesmo apanhando, mesmo sofrendo açoites, mesmo indo para prisões, Paulo, ele escreve essa carta e manda para os irmãos que estão em Roma, para poder fazê-los entender que as provas que eles estariam enfrentando eram provas que iriam lhes aproximar mais de Deus, iriam lhes fazer enxergar um Deus misericordioso, compassivo,
um Deus benigno, um Deus que não nos abandonaria jamais. E Paulo agora, aqui no capítulo de número 12, ele traz algumas ponderações, alguns ensinamentos. Ele começa ensinando para os judeus e gentios, falando sobre, que o amor ele não poderia ser fingido, que nós teríamos que preferir um ao outro em honra. Ele mostra aqui que o culto teria que ser racional. Ele disse que nós teríamos que aborrecer o mal, nos apegar ao bem. Quantos ensinamentos gloriosos que Paulo ele trouxe dentro desse capítulo de número 12. Ele vem falando que teria que haver dedicação no ensino. Até aqueles que presidiam, teriam que presidir com cuidado. Cuidado por quê, irmão? Porque nessa fase que estamos enfrentando, se levarmos a você o pânico, estaríamos piorando a situação. Então é um momento de trazermos uma palavra de conforto, de consolo, de graça ao teu coração. Mostramos aqui sobre os que exercem misericórdia, tem que fazer com alegria, porque somos os espelhos, somos referências para a tua vida como líder espiritual sobre você. Mostra que o amor, irmão, ele não podia ser fingido de forma alguma. Ele diz que nós teríamos que ser vagarosos no cuidado, que não podia sermos vagarosos no cuidado, mas que tínhamos que ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Agora, quando chega no versículo 12, Paulo ele traz 2 conselhos e um segredo. E exatamente este é o título da mensagem que vamos trazer para a tua vida hoje. 2 conselhos e um segredo. A Bíblia é NTLH, ou versão Novo Testamento na linguagem de hoje. Ela diz que esse versículo ele se traduz assim: que a esperança que vocês têm os mantém alegre. Aguentem com paciência o sofrimento e orem sempre. Na Revista e Corrigida diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Olha como diz a tradução da NTLH. Olha bem, na linguagem de hoje, que a esperança que vocês têm mantenha-os alegre. Aguentem com paciência o sofrimento e orem sempre. Queridos, esses momentos que a igreja, o mundo está atravessando, são momentos de muita dificuldade espiritual, psicológica. Espiritual porque a igreja de porta fechada, mesmo dentro das nossas casas, eu encaro como dificuldade, porque não temos a questão da comunhão, não temos a questão da adoração coletiva. Então torna-se um pouco mais dificultoso, mas não deixamos de adorar Deus mesmo dentro de casa, ler Bíblia, fazer nossos cultos aí. Com certeza isso não acontece. Porém, o que estamos vendo hoje, irmão, quando você tira uma análise geral, parece que estamos vivendo 2 evangelhos. Um evangelho genuíno e outro falsificado. O evangelho genuíno, ele mostra Cristo como alvo da nossa pregação. Ele mostra o céu como alvo da nossa partida final desta terra. O evangelho genuíno diz que lutas, tribulações, problemas, dificuldades acompanharão a nossa jornada. O evangelho genuíno, como o próprio Paulo ensinando a Timóteo diz, que é o leite racional não falsificado, quer dizer, a palavra genuína, o evangelho genuíno, ele mostra que eu tenho que abrir mão de muitas coisas para servir a Cristo. O evangelho genuíno, para mim e para você, que as coisas nessa terra são vãs, passageiras, a glória do homem é perene, é passageira. Mas o evangelho que alguns estão pregando por aí é um evangelho falsificado, mostrando que você tem que estar preparado apenas para essa vida, que as tuas bênçãos são apenas para essa vida, que o teu momento é apenas para cá.
Tem outras seitas dizendo que o céu é apenas para 144 mil, porque é aqui que vai ser a nossa morada, e só vai os remidos, os assinalados. São evangelhos que estão pregando por aí, que estão fora do contexto bíblico, estão fora das prerrogativas que o Senhor deixou para nós seguirmos. O evangelho genuíno, irmão, não nos ausenta das dificuldades. Observa que o próprio Jesus, ele diz no livro de João, no capítulo de número 16, verso 33, ele diz assim: no mundo tereis aflições. Jesus não está mostrando aqui um evangelho de mar de rosas, o evangelho que tudo vai de vento em polpa, que nada vai te causar problema. Aquele evangelho de que aceita Jesus e a tua luta acaba, entra para a igreja que a tua vida espiritual vai melhorar, a tua vida financeira vai crescer, vai melhorar. O evangelho genuíno, ele não mostra isso. O evangelho genuíno diz que teríamos força para vencer as batalhas com Cristo ao nosso lado. O evangelho genuíno diz que o choro, ele pode durar uma noite. O evangelho genuíno, ele diz que perseguidos sereis por causa do meu nome. O evangelho genuíno diz que os momentos de lutas, de tribulação, não podem nos parar a nossa caminhada. O evangelho genuíno, ele mostra uma vida de muita dificuldade aqui nessa terra, mas que vai nos levar a uma vida de paz, gozo, alegria quando chegarmos no céu. Paulo, ele mostrando para os irmãos de Roma, mostrando para a igreja de Roma, que por mais dificuldade que eles estivessem passando, por mais tribulações que eles estivessem passando, por mais lutas que eles estivessem passando, por mais notícias de morte dos seus irmãos que eles estivessem ouvindo, presenciando fatos terríveis, dolorosos, Paulo, ele mostra para a igreja e que diz que é possível, sim, é possível ter paz no meio das dificuldades. Ele mostra que é possível vencer as provas e as lutas. É possível dar a vida aqui por Cristo para ganhar a salvação e o céu. É possível tudo isso. Quando Paulo, ele fala sobre esse verso de número 12, ele começa a nos mostrar que vencer momentos difíceis, irmãos, é tão certo, porque Cristo, ele sempre estará ao nosso lado. Observa que nesse conselho que Paulo diz, ele fala uma frase, ele diz aí uma frase meia louca de se entender. Ele diz assim: alegrai-vos na esperança. O primeiro conselho de Paulo para você e para mim é: alegrai-vos na esperança. Mas que alegria é essa, pastor? Essa alegria não é uma alegria comum, não é a alegria do mundo que é passageira, que é condicionada a alguma coisa que acontece, mas logo desaparece. É uma alegria temporária, é uma alegria que vem por meio de coisas materiais, de ganhos materiais, de alcançar alguma coisa material. Mas a alegria proposta aqui por Paulo, a alegria que Paulo, ele diz que nós temos que ter na esperança. Ele começa a dizer que independe da circunstância. A alegria do cristão, ela não depende das circunstâncias que você esteja passando. Quantas das vezes você pode estar com dificuldade financeira, mas o seu coração está alegre? Quantas das vezes você pode estar em meio à guerra, à luta, mas você está alegre? Não depende da circunstância, não depende do momento, ela não está condicionada ou limitada a alguma coisa presente. Lembra o que o próprio profeta Abacuque, ele falou no capítulo 3, no versículo 17 a 18. Olha o que Abacuque diz. Abacuque diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca,
Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está ensinando para mim e para você que pode faltar o produto da oliveira, que é o azeite, que é super necessário principalmente para o povo da sua época. Ele pode dizer que o vinho pode faltar, que o produto da oliveira, que não haja fruto na videira, ainda que o vinho acabe. Ele diz que o produto dos campos, eles venham não produzir mais mantimento, que era o trigo, que era os 3 alimentos principais dos judeus, que era o azeite, o óleo e o trigo. O azeite, o vinho e o trigo. Ele está dizendo ainda que falta tudo isso, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, que nem haja vaca nos currais, leite, queijo, a carne, o couro, ainda que falte tudo isso. Ele está dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Alegria na esperança é algo que nós não podemos dimensionar na visão humana, porque o homem busca meios para se alegrar, enquanto nós, conhecedores da Bíblia, nós temos essa alegria implantada dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, seríamos como os demais que não têm esperança, como Paulo diz no livro de Tessalonicenses, quando ele fala a respeito dos mortos. Ele diz: não sejais como os demais que não têm esperança. Quantas pessoas que não têm esperança. E o ato de esperar, irmãos, é como se fosse uma âncora em nossa vida, aquilo que nos prende a Cristo, que nos prende à certeza da vitória. Hebreus capítulo 6, verso 18 e 19 diz assim: para que por 2 coisas imutáveis, na qual é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio a reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Sabe o que é isso? É a esperança que nos mantém firme, querido. Paulo está dizendo que a esperança que eu tenho é uma maneira que eu tenho que viver, crer, entender que se eu não tiver essa visão de ter esperança, alegria na esperança, irmão, eu vou ter uma fé abalada, uma visão de reino tacanha, minguada. Mas a esperança, querido, ela não se vê, não se toca. Olha bem o que diz o livro de Romanos capítulo 8, verso 24 a 25. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê, como esperará? Não é esperança. Porque se alguém vê, como vai esperar? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperaremos. Amados, ter esperança é crer que algo de Deus melhor está por vir. Infelizmente, estamos vendo muitos perdendo a esperança no governo, perdendo a esperança na medicina, perdendo a esperança na sua vida profissional, perdendo esperança no seu casamento, perdendo esperança na sua vida pessoal, na sua vida familiar, porque eles estão vendo apenas o momento, estão vendo apenas o que está acontecendo hoje, e quando eles avaliam o que está acontecendo hoje, eles acabam entendendo que é difícil realmente crer no amanhã. Mas o hino que a maioria das pessoas estão cantando em suas janelas é: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Sabe o que é isso? Isso é esperança. A esperança, queridos, ela é a certeza da intervenção de Deus em nossas vidas. A esperança é a convicção de que Deus jamais irá nos abandonar nesse momento de dificuldade. A esperança é a âncora que nos faz nos mantermos firmes. Imagina um barco na hora da tempestade, no vendaval, mas quando a âncora está lá no fundo, está agarrada no fundo, ele é chacoalhado, ele é balançado.
mas ele fica firme no lugar. É a âncora que ele mantém firme. E a esperança, como eu acabei de ler no livro de Romanos, é como uma âncora que nos dá essa firmeza para crer em Cristo. Paulo, ele nos mostra aqui que essa esperança, irmão, ela está embasada. A esperança, ela está cimentada, fundamentada sobre dois pilares. O primeiro pilar da esperança se chama promessa de Deus. A esperança, querido, que é apenas esperança, ela não se apoia em promessas de Deus, ela se apoia em mero desejo de alguma coisa aconteça. Isso não é esperança. A esperança, ela está embasada dentro de promessa. Lembra o que diz em Salmo de número 23, nos versículos que se sucedem, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é uma promessa, querido. A presença de Deus ao nosso lado é uma promessa. Mateus 28, 20, ele diz: estarei convosco todos os dias. Isso é uma promessa. A promessa de vitória em meio à luta, de sorriso em meio a lágrimas. As promessas de Deus é a base da nossa esperança. O que nós estamos fazendo aqui, queridos? O que eu estou fazendo aqui em pleno domingo, às 9h15, 20 da manhã? A minha esperança é que Deus console teu coração. A minha esperança é para aqueles que estão tristes, desesperados, abatidos. Levante a sua cabeça, olhe para Cristo, entenda que todas as coisas, queridos, elas vão se colocar em seus devidos lugares, que a Bíblia tem que se cumprir. A minha esperança é para que você, que está do outro lado me assistindo, creia num Deus poderoso, num Deus que jamais nos abandona. Quantas promessas nós temos em nossas vidas. Lembra de Caleb? Caleb, ele esperou, irmão, 45 anos. 45 anos pelo cumprimento da promessa. Quando chegou o dia dele tomar posse das terras que lhe fora prometida por Deus através de Moisés, ele disse: estou tão forte hoje quanto no dia quando o Senhor me fez essas promessas. Sabe o que é isso, querido? Temos que estar firmes nessas promessas. Tem um hino, parece que é 459 da harpa cristã, que diz: firme, de Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falhará. O 107 diz: firme nas promessas de Jesus. Isso é esperança, irmão. A nossa esperança está embasada dentro de promessa. Lembra quando nós temos um filho pequeno e quando você vai fazer uma viagem e você diz para o filho: olha, papai vai viajar, mas quando papai voltar, papai vai trazer um presente para você. O menino, no tempo que durar a tua viagem, ele vai ficar em casa falando com a mãe: papai já chegou, papai falou alguma coisa, papai comprou meu presente. Sabe como o menino fica dentro de casa? Ele fica ali crendo na promessa que ele vai ver o pai abrir a porta, chegar e aquele presente vai estar na mão. Estamos como crianças dessa maneira, querido. Um dia fomos prometidos que estaríamos no céu com Ele, que a salvação chegaria por completo em nossa vida, deixaríamos essa terra, as lágrimas seriam enxugadas. A promessa que Deus nos fez foi nos dar uma vida eterna ao seu lado na glória, de nos assentar do lado dele, de participar da boda do Cordeiro, do tribunal de Cristo, de recebermos galardão, de podermos andar por ruas de ouro. Temos milhares, centenas de promessas na Bíblia. E somos como essa criança: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos cantando o hino de número 300 da nossa harpa, dizendo: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Sabe o que é isso, querido? Estamos ansiosos como essa criança que
recebeu a promessa do Pai, que foi viajar, foi adquirir um presente que voltaria. Estamos assim, vemos as horas de os anjos tocarem as trombetas e nós subirmos para a glória, chegarmos na eternidade. A esperança, o primeiro pilar da esperança é as promessas de Deus. Sabe por que você ainda não retrocedeu? Sabe por que você ainda não parou? Sabe por que você ainda não olhou para trás? É porque alguma promessa que Deus te fez ainda está viva dentro do teu coração. Alguma promessa que o Senhor te fez ainda tem mantido essa chama acesa dentro do teu coração. Então o primeiro pilar, a primeira base da promessa, da esperança é a promessa. A segunda base da esperança chama-se fidelidade de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Olha bem, irmão, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sabe por que o segundo pilar da esperança é a fidelidade de Deus? Se eu não crer que Deus pode, que tem condição, que vai cumprir todas as promessas em minha vida, eu não vou esperar. Você esperaria algo de alguém que sabe que não tem condição de realizar? Você esperaria algo de alguém mentiroso? Você acreditaria quando alguém falasse algo para você que ele mesmo nunca cumpriu ou nunca fez? Não, irmão. Eu só posso ter esperança se eu tiver promessa. E eu só posso crer nas promessas se eu crer naquele que me prometeu. Amados, em nome de Jesus, teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é fiel. Podem passar céus e terra, mas as palavras dele jamais irá passar. Tudo que Deus prometeu, ele cumpre. Às vezes não cumpre da maneira que você quer, no tempo que você quer, mas ele é fiel para cumprir. Ainda que você seja infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O primeiro pilar da esperança é a promessa. Como pode um filho acreditar no pai que disse que ia trazer presente, se seu pai não cumpre com a palavra? A primeira coisa que ele diria para o seu pai, quando o seu pai dissesse: meu filho, papai vai fazer uma viagem, mas papai vai trazer um presente para você. Se o filho não acreditasse, nem por falta de respeito, mas sendo sincero, o filho ia dizer: ah, papai, tudo bem, mas o senhor sempre me prometeu e nunca cumpriu. O senhor sempre falou que ia trazer algo para mim e nunca trouxe. Sempre me enrolou, sempre me engambelou, nunca realizou o que o senhor prometeu. Como é que o filho vai ficar em casa ansioso pela volta do pai, pela esperança do que o pai vai trazer? De forma nenhuma. O primeiro pilar da esperança é a promessa, é aquilo que Deus te falou, é aquilo que Deus te prometeu. E o segundo pilar é a fidelidade de Deus, é aquele Deus que promete e cumpre, é aquele Deus que falou que faria no passado e fez, é o Deus que fala que vai fazer no presente e está fazendo, é o Deus que falou que vai realizar no futuro, e nós cremos nisso. Dentro da esperança, querido, está o cerne, está aquilo que é a raiz, o princípio da esperança, que é a fé. Se eu não tenho esperança, se eu espero o Senhor apenas para esta vida, eu sou mais miserável de todos os homens. A nossa esperança está em Cristo Jesus, porque Ele é fiel, irmão. Ele é fiel para cumprir o que te prometeu. Irmãos, nós estamos vivendo tempo de muitas promessas. Temos visto promessas de emprego,
promessas maravilhosas de emprego. Aí quando você chega lá, a realidade não é nada daquilo. Estamos às portas de uma eleição, não sei nem se vai ser adiada, mas dentro de eleições são promessas mirabolantes, promessas que arrebatam os nossos sentidos, mas quando eles assumem os cargos, nem todas as promessas que fizeram vão cumprir. Estamos vivendo o tempo em que a ciência está dizendo sobre, fazendo promessas de que vai realizar cura disso, cura daquilo. Às vezes são só promessas. Nem sempre podemos crer e acreditar. Mas quando é Deus que faz as promessas, Paulo, ele diz para a igreja que está em Roma: alegrai-vos na esperança. Paulo está dizendo: vocês vão passar por momentos difíceis, mas há uma promessa sobre a vida de vocês. E quem fez essa promessa é fiel para cumprir. Foi o que animou aquele povo, foi o que fez aquele povo seguir em frente, foi o que fez aquele povo levantar, crer, sofrer, muitos até morrer, mas não desistir, aleluia, de Cristo, da promessa do céu. O que eu venho aqui nesta manhã, querido, dizer para você é que aquele pai que prometeu bênçãos materiais ou espirituais, ele continua o mesmo, ontem, hoje e será o mesmo eternamente. A maior promessa que ele nos fez é a vida eterna. Eu já disse uma vez em nossa igreja que eu tenho muitas promessas em minha vida, muitas. Tenho promessas grandiosas, promessas financeiras, promessas de bênção na vida dos meus filhos, promessa dentro do meu ministério, promessa na minha vida pessoal, promessa de cura. Eu tenho centenas de promessas, muitas promessas. Mas eu quero declarar para todos que estão me assistindo: eu abro mão de todas elas pela maior promessa, que é morar no céu com Jesus. Eu abro mão de todas as promessas que eu tenho para esta terra, para esta vida, pela maior promessa que Ele me fez, que é a vida eterna. Então, alegra-se na esperança. Ainda que você não veja a solução, esteja alegre. Não se mostre frouxo, abatido. Levanta a tua cabeça. O ódio do diabo contra a nossa vida, a revolta de Satanás contra a nossa vida, é Deus permitir que ele levante lutas, problemas. Mas quando ele nos insere nesse contexto de tanto sofrimento, ele olha para nós e nos vê alegre, nos vê felizes, nos vê de cabeça erguida. Ele fica revoltado, irmão. Ele diz: como pode passar por tudo isso, viver todos esses momentos difíceis e ainda continuar feliz, cantando vivo alegre e feliz com Jesus? A minha alma só vive a cantar. Mostre para o inimigo que mesmo em meia luta você está alegre. A tua alegria não depende do dinheiro no banco. A tua alegria não depende do carro na tua garagem. A tua alegria, ela depende da promessa que Ele te fez. A tua alegria depende de você entender a fidelidade de Deus para cumprir as promessas na tua vida. Então, em primeiro lugar, ele diz: alegrai-vos na esperança. É o primeiro conselho que Paulo deixa: alegrai-vos na esperança. O segundo conselho de Paulo também vai no mesmo viés que o primeiro conselho, alegrar-se na esperança. Ele está dizendo agora o segundo conselho, a parte B do versículo, que diz: sede paciente na tribulação. A palavra paciente, ela vem do grego upameno.
para que você possa entender upameno, que significa não retirar-se, não fugir, não desistir diante dos problemas, das provações, aguentar firme, resistir com coragem e confiança. Isto é paciência. Grego, upameno. E a tribulação, pastor? A tribulação, também a palavra vem da origem do grego, que quer dizer olipsis, que quer dizer ato de pensar, ato de prensar, pressão, apreensão, aflição, dilema e muitas outras. Como é que eu tenho que resistir, pastor? Como é que eu tenho que aguentar firme nesses momentos de prensa, de dificuldade, de luta, de perseguição? O segredo fica claro e evidente quando você entende que você tem que se colocar de pé. Não pode cruzar os braços. Lembra que você já tem a alegria da esperança dentro de você. A alegria da esperança vai ser o combustível para que você tenha paciência na tribulação. Eu faço um comparativo da atitude da águia e da atitude da galinha na hora da tempestade. Você já parou para estudar isso? Parou para observar a atitude de uma águia, a atitude de uma galinha, a hora das trovoadas, da tempestade, dos ventos fortes? Sabe o que a galinha faz quando começa a chover e trovejar? Ela corre para dentro do galinheiro. Ela vai pro puleiro, sobe no puleiro, baixa a cabeça, fica toda jururu, apreensiva, até aquela tempestade. Sabe o que uma águia faz? A águia aproveita os ventos fortes. A águia aproveita a tempestade, ela alça um voo e vai contrário àquele vento. Porque o vento forte da tempestade vai fazer com que as suas telhas se soltem. Vai exercitar as suas asas, porque ela vai ter que bater as asas com mais força, com mais dificuldade. A tempestade vai arrancar até os parasitas que às vezes ficam grudados no seu corpo. Olha a diferença da galinha que se esconde na tempestade, da galinha que se recolhe e fica jururu, morta de medo, foge. Mas a águia enfrenta. E o enfrentamento vícios, longevidade, força, renova suas penas, suas asas, lhe dá mais velocidade. Atitudes que temos tomado no meio da tribulação. Qual a atitude que você tem tomado na hora das lutas, das dificuldades, das tribulações? Tem se escondido, ficado jururu, dizendo eu vou ficar bem quietinho aqui até passar? Ou você tem enfrentado, resistido, se colocado no campo de batalha? O que Deus ele tem para nós dentro dessa palavra, sede paciente na tribulação, fica claro que não devemos cruzar os nossos braços, devemos enfrentar. Pastor, mas e se for o inimigo? Ei, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. Pastor, mas se a luta for contra a igreja, ei, calma, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Pastor, e se for contra a minha vida, contra a minha... Ei, calma. Isaías capítulo 58 ou 54 diz que toda ferramenta preparada contra vós não vai prosperar. Toda língua que se levantar contra ti em juízo você vai condenar, querido, em nome de Jesus. Seja paciente na tribulação.
Não seja medroso, covarde, que se esconde da luta, do problema, ou joga para cima do outro o teu problema. Quantos crentes estão cortando o pedaço da sua cruz, querendo se livrar dos seus problemas? Pensa que o cargo que você recebeu na igreja é uma luta, é um problema, e quer se livrar dele. Pastor, não aguento mais, é muito pesado para mim. Ei, querido, Deus não apenas chama os capacitados, mas Ele capacita todo aquele que é chamado. Se Deus te deu algo, se Deus está permitindo uma luta, algo na sua vida, querido, é porque você tem condição de vencer, porque Deus não é injusto, querido. Deus não colocaria uma grama, 1/1000º de grama sobre ti, se você não suportasse. Se a tua luta tem sido grande, é porque a sua força também é grande. Se as tuas perseguições, as tuas batalhas têm sido massacrantes, têm sido terríveis, é porque você ainda tem força para vencer, querido. Ou será que Deus seria injusto colocando um fardo sobre você que você não pudesse carregar? Não, irmão, Deus não ia fazer isso de forma nenhuma. Deus conhece tua estrutura. Deus sabe, lembra que somos pó. Por isso, eu creio que ter paciência na tribulação é você ter resistência, saber que dentro de você há uma força do Espírito, a graça da palavra, a unção de Deus que faz externar em você esse brilho, essa paciência. Sabe que isso tudo vai passar, irmão. Sabe que a nossa luta vai passar. Tudo tem um fim, tudo tem um começo, mas também tem um fim. Salomão diz que o fim das coisas é melhor do que o seu começo. E é verdade. As lutas, as tribulações, tudo, vai chegar o fim. Vai chegar o momento de você cantar o hino da vitória. Já viu a preparação de uma festa, de um casamento, como é difícil? Quanto gasto você tem, quanto dinheiro você tem que empreender, gastar. É um problema aqui, uma coisa que não deu certo, é uma coisa que está atrasada. Aquela aflição na hora da festa, na realização, se o que você preparou vai dar para todo mundo, se as pessoas vão ficar satisfeitas, aquela preocupação no dentro de um casamento. Aí quando termina, irmão, que você vai para casa, que deita na sua cama, parece que aquele balde de água fria chega, aquela paz chega, você diz: graças a Deus, conseguimos vencer. É isso que Deus quer, irmão. Paciência na tribulação. Infelizmente, a atitude dos discípulos no meio do mar não é a atitude que Deus quer para a tua vida. A atitude dos discípulos na hora da tempestade foi jogar tudo que estava dentro do navio para fora. Porque conhecemos bem que um barco pesado em meio a ondas grandes ele vai afundar. Aí sabe o que os discípulos fizeram? Pegaram tudo que está dentro do barco e começaram a jogar fora. Quantas coisas eles pensaram? O valor que estava dentro do barco, coisas necessárias que estavam, eles jogaram fora. Sabe o que Jesus disse? Homens de pouca fé, vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Bastou a palavra dele e tudo voltou à normalidade. O que Jesus quis dizer com homens de pouca fé? Jesus estava dizendo: o que eu acabei de fazer, vocês podiam ter feito. O que eu acabei de dizer para o vento e para o mar, vocês também poderiam ter dito. Quantas coisas eles jogaram fora porque não tiveram paciência. E na nossa vida, queridos, para tentar resolver nossos problemas, às vezes a gente se livra de amigos, se livra de bens preciosos, não estamos tendo mais paciência, resistência. Hoje, motivos deste tamaninho têm te feito abrir mão da promessa de Deus, abrir mão do teu ministério.
Às vezes um ventinho qualquer está te fazendo abandonar a igreja, fala mal do teu pastor. Às vezes um vento está lá soprando lá no horizonte. Você aqui já está tremendo, abrindo mão de tudo, jogando tudo fora. Ei, sobre ti tem a unção de Deus. Sobre a tua vida tem a autoridade de Deus. Tenha paciência na tribulação. O que Paulo está dizendo para os nossos irmãos aqui de Roma, da igreja de Roma: ei, vocês vão passar por tribulações. Tribulação, como eu disse, é prensa, é aflição, são dilemas pessoais, problemas de todas as naturezas, de todo lado, de todo jeito. Queridos, imagine Jó, uma vida estabilizada, abençoada, próspera. Daqui a pouco começaram a chegar notícias, uma notícia atrás da outra. Você perdeu, teus filhos morreram, fogo pegou, matou fulano, você perdeu isso, perdeu aquilo, a enfermidade chega. Olha o dilema que Jó estava enfrentando, olha o problema que Jó estava passando. Imagina se Jó não tivesse paciência na tribulação. Ele ouviria o conselho da sua esposa e faria o que ela lhe pediu, porque a gente joga muita culpa para cima dela, mas é ato de desespero, irmão. Há momento da nossa vida que a gente está num problema tão grande que a gente fala coisa que não é do nosso coração, a gente fala aquilo para se livrar do problema. Deus conhece o teu coração. E Jó, ele não abriu a sua boca para blasfemar contra Deus. Ele não jogou fora as coisas preciosas da vida dele. Ele teve paciência. Aleluia. Ele só disse uma frase no capítulo 19 que me alegra a alma, que diz: eu sei que o meu Redentor vive. As nossas tribulações às vezes nos empurram para a precipitação, nos empurra a tomarmos decisões impensadas, momentâneas, rápidas. Mas nessa manhã eu deixo para você paciência, irmão. Calma aí, essa luta vai passar, essa noite vai passar, o sol da justiça vai brilhar na tua vida, a resposta vai chegar. O Senhor vai fazer com que você passe por essa luta de cabeça erguida, entendendo que nem tudo está perdido, que o melhor de Deus está por vir. Primeiro conselho: alegrai-vos na esperança, com base na promessa e na fidelidade de Deus. Segundo, sede paciente na tribulação. Paciência na tribulação é uma virtude, uma graça sobre a vida daqueles que confiam no Senhor. Quando você tem paciência na tribulação, você está dizendo para todo mundo: eu creio que Deus vai resolver, eu creio que Deus vai agir, eu creio que Deus vai fazer com que as minhas forças não venham se esvair, eu creio que Deus é comigo e não vai me deixar. Paciência na tribulação. Queridos, infelizmente no meio evangélico estamos vendo, como eu disse no início, um evangelho falsificado, fazendo ou dando uma proposta de bênção imediata. E entendemos que toda bênção, toda vitória, ela precisa passar pelo teste do tempo. A tribulação, ela é usada na nossa vida, não é para nos matar, para nos distanciar de Deus, não, mas é para nos ensinar. Observa que toda luta que você já passou, alguma coisa você aprendeu com ela.
Toda luta que você enfrentou, ela te ensinou alguma coisa, ela te melhorou, te fez crescer. Algo de Deus você aprendeu no meio da tua tribulação. Então, em nome de Jesus, tenha paciência na tribulação. E por último, o segredo. Eu falei que o tema dessa mensagem seria 2 conselhos e um segredo. O primeiro conselho, alegre na esperança. O segundo conselho, sede paciente na tribulação. Aí vem o segredo. O segredo de estar alegre na esperança e o segredo de estar paciente na tribulação. O segredo, queridos, é a válvula motriz de tudo que eu acabei de falar. O segredo é o motivo de tudo isso que eu acabei de ministrar. O segredo de você estar alegre, alegrar-se na paciência, na esperança, estar paciente na tribulação, chama-se perseverai em oração. O que é oração? A oração nada mais é do que falar com Deus, comunicar-se com Deus. A oração é um meio que Deus deixou para nos comunicarmos com Ele. Como é que eu estou falando contigo agora? Não é por meio dessa live? A live, ou o Facebook, ou o WhatsApp, ou o e-mail, ou o YouTube, é uma maneira que eu tenho, que estou aqui em Minas Gerais, chegar até você, aonde você estiver. Estou conversando contigo. Você está escrevendo, você está digitando aí, depois eu vou ver, vou responder. Mas é uma maneira de nós nos comunicarmos. Qual é a maneira que eu tenho de falar com Deus? Oração, irmão. Oração. E eu fiquei 2 dias, escuta, irmão, eu fiquei 2 dias, sexta e ontem, sem fazer a live. Dentro desses 2 dias, eu recebi uma enxurrada de mensagens dizendo: pastor, senti falta. Pastor, o senhor não pregou ontem. Pastor, cadê a palavra? Pastor, e uma série de preocupação, porque queria ouvir o pastor trazendo uma palavra para o teu coração. Amado, que esse mesmo desejo de ouvir um simples homem mortal, servo de Deus aqui, que esse desejo, irmão, seja em você falar com Deus e ouvir a voz dele. A oração é uma maneira que temos de estarmos próximos de Deus. Quanto mais nos comunicamos com Ele, mais a intimidade vai crescer. Quanto mais conversamos com Ele, mais eu tenho fé de que Ele pode, de que Ele faz, de que Ele é o mesmo e não mudou. A oração, se você olhar dentro da Bíblia Sagrada, ela tem uma reação muito grande no céu. A oração, como diz a primeira-ministra lá da Inglaterra, na época, ela diz que a oração do crente é como uma bomba atômica. A oração é uma arma que o Senhor nos deu, tanto para nos comunicarmos com Ele, para também resolver as nossas questões. Através da oração, irmão, o inferno recua. Através da oração você busca força. A oração, ela te capacita, ela te dá autoridade, te dá poder. A oração, ela tem o poder de abençoar vidas. A oração tem poder de abrir portas. Se eu for falar sobre oração, trazer um estudo só sobre oração, irmão, vamos estar aqui fazendo 2, 3, 4, 5, 10 lives, porque não compreende o tempo necessário, porque é muita coisa sobre oração. Quando ele disse perseverar em oração, ele está dizendo: não para de orar, porque a alegria na esperança vai ser produzida por meio da oração. A paciência na tribulação vai ser produzida por meio da oração. Olha bem o que a oração ela vai gerar dentro do crente quando estiver num problema difícil. Ele está dizendo aqui que o segredo para a igreja que ia ser perseguida a partir do ano 64, quando Nero taca fogo em Roma. O segredo para a igreja vencer é a oração. Ainda que percam suas vidas nessa terra, mas o poder da oração vai lhes dar
força, graça, entendimento, que eles estarão ganhando uma vida eterna após a sua morte aqui nessa terra. A oração, querido, ela te faz ficar de pé em meio às lutas. A oração, ela te faz permanecer firme. A oração, ela te faz ter uma consciência tão firme que o Deus que está ouvindo o que você está falando, Ele há de responder. Irmãos, tem versículos na Bíblia para provar o que eu estou falando. Clama a mim e responder-te-ei. Não foi o que Jeremias falou? Clama a mim e responder-te-ei. O que o Salmo 91 fala? Ele me invocará e eu lhe responderei. Queridos, isso é garantia de resposta no teu pedido. Garantia de resposta naquilo que você pedir. Seja alegre na esperança, mas essa esperança só vai acontecer se você tiver uma vida de oração. Sede paciente na tribulação, mas essa paciência é fruto da tua oração. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje, irmão? Sabe o que eu sou hoje? Eu sou fruto de oração dos meus pais, dos irmãos. Foi por meio da oração da minha mãe que eu encontrei Cristo. Por meio da oração do meu pai, de alguns irmãos que ajudaram meus pais para me tirar da vida que eu vivia. A oração, irmão. A oração tem poder, queridos, de quebrar cadeias. A oração tem poder de abrir porta de prisão. Vocês conhecem Atos capítulo 12, enquanto a igreja orava, Pedro estava preso. E o poder da oração da igreja fez com que um terremoto abalasse aquele lugar onde Paulo e Silas estavam, quando eles oravam e cantavam quase meia-noite. O mesmo poder da oração que sacudiu o lugar onde eles estavam, abriu as portas para Pedro. Então, vocês entendam que o poder da oração é tão grande que Atos 4,31 diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Por meio da oração, o sol parou, a lua parou. Por meio da oração, irmãos, aleluia, vidas foram ressuscitadas. Por meio da oração, milagres aconteceram. Sede alegres, alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, mas perseverai em oração. O segredo da alegria e da paciência está na oração. A esperança é um resultado. A tribulação é um resultado. Se você tiver paciência, você vai passar pela tribulação, vai vencer em nome de Jesus. Se você tiver alegria, você vai ter esperança, você vai alcançar o que você pediu a Deus, o que Deus tem te prometido, tudo por meio da oração. E tem muitos crentes que não gostam de orar, não oram. Não estou acusando, não estou apontando. Eu estou falando sobre a real necessidade, principalmente no momento que estamos enfrentando de muita tribulação. Confinados dentro de casa, comércio, a maioria tudo fechado, as igrejas fechadas. E na hora da tribulação é muito fácil você questionar tudo. Irmão, ao invés de orar, está falando besteira. Porque o pastor não tem fé, fecha a igreja. Que pastor é esse que não crê no poder de Deus? Vai à igreja, vai fazer culto, querido. Por que ao invés de você gastar momentos falando, por que você não vai orar? Por que ao invés de você não questionar o presidente, vai orar por ele? Questionar o prefeito, vai orar por ele, irmão. Então, tem pessoas que passam pela tribulação, mas tem pessoas que não. Tem
pessoas que são levadas à tribulação, mas tem pessoas que entram, que provocam a própria tribulação na vida. Seja alegre, irmão, na esperança, querido. Seja paciente na tribulação, isso vai passar. Esse vírus daqui a pouco já está enxergando alguns medicamentos, daqui a pouco isso acaba, querido. Em nome de Jesus, seja paciente. Tenha paciência. O impaciente fala besteira. O impaciente toma atitudes que vai se arrepender depois. Então, seja paciente. É o conselho que eu deixo para você nesta manhã. Alegria na esperança, paciência na tribulação, mas acima de tudo, persevera em oração. Que Deus abençoe. Que você entenda que diante das tempestades da vida, você tem que se apegar à oração. O próprio Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Deus vai te capacitar, irmão, a você passar por essa luta, por essa tribulação de cabeça erguida. Não deixa ninguém te desanimar, não deixa ninguém te iludir. Mas em nome de Jesus eu estou sendo sincero contigo, sendo como seu pastor, dizendo para você, alegre-se na esperança. Não deixa nada roubar essa alegria dentro de você, tirar essa esperança dentro de você. Seja paciente na tribulação, calma, irmão, calma, calma. Toda prova tem um fim, toda luta tem um fim, calma. E por último, caleje teu joelho, fale com Deus, ore pela manhã, faça como Daniel 3 vezes ao dia, ore pela madrugada. A Bíblia diz, amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Que Deus possa te abençoar com essa palavra, que você possa ficar firme na presença do Senhor e crer que o melhor de Deus está por vir, que tudo aquilo que Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas tenha paciência, tenha calma, isso tudo vai passar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou estar orando por você, eu vou estar pedindo a Deus pela sua vida em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu bendito Filho amado, Deus, durante 1 hora estivemos aqui ministrando a tua palavra aos corações dos teus filhos. Senhor, alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Perseverar, Senhor, é insistir, é não parar, é não desistir. É mesmo fraco orar, mesmo abatido orar, mesmo desanimado orar, não parar, Senhor, não deixar de orar. Senhor, ajuda meus irmãos, ajuda, Senhor, a cada um daqueles que estão atravessando os momentos difíceis, Pai. Que a tua graça, que teu amor possa alcançar cada vida, cada família. Senhor, não deixa que os problemas venham roubar essa alegria dentro de nós. Não deixa, Senhor, que os momentos difíceis não venham roubar a paciência dentro de nós, mas que o combustível para vencer seja a oração. Ó Deus, que o motivo para continuar seja a oração, Senhor. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, de todos aqueles que estão nos assistindo, de todas as famílias, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, hoje às 19 horas, eu espero todos vocês no YouTube, Pastor Davi Rosa, Pastor PR. Davi, D-A-V-I, D mudo no final, Rosa com Z, Pastor Davi Rosa. Vai lá no YouTube, deixa teu like, teus comentários, porque Deus tem mais uma palavra para o teu coração. Até a noite, em nome de Jesus. Deus abençoe e obrigado pela sua companhia. Amém.